Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura. Hoje é dia 12 e todo dia 12 é dia de 12 livros para 2026. Esse é um projeto que eu amo, eu adoro, eu sei que vocês também gostam de acompanhar. Faço questão de trazer sempre, lógico, né? Se tivermos algum imprevisto aí que seja impossível, mas sempre que possível eu trago no dia 12 a resenha do livro para vocês. Então são 12 autoras nacionais contemporâneas, 12 mulheres talentosas e eu descubro junto com vocês, porque eu sorteio, então eu não sei a ordem das leituras. E aí, hoje eu estou aqui para falar sobre o livro de Abril, e é esta lindeza aqui. Olha só, que capa bonita, depois a gente vai falar um pouco sobre a edição. A Falta que Ela Faz, da Valéria Macedo. Este livro aqui, ele foi finalista do Prêmio Literário Voz, a primeira edição, que é um prêmio literário apoiado pela editora Patois. Então, se não me engano, os finalistas, né, todos os finalistas, tiveram o livro editado pela Patois, que é uma editora que eu amo, adoro, já li muita coisa boa junto com eles e esse aqui não fugiu à regra, não é uma exceção, muito bom. Então, vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência lendo este livro aqui. Neste livro, nós vamos encontrar uma mãe, e aí eu acho que já tem o primeiro detalhe, que eu acho que não é um detalhe, é proposital, porque essa mãe não é nomeada, é a única que não tem nome. Ela cria sua filha Alma sozinha, é uma menina, né? Uma menininha. E ela vem ficando assim muito aflita porque essa menina tem algumas crises de ausência, né? Então ela meio que desliga, assim, como se ela tivesse desligado. E a mãe fica preocupada, né? Então nós vamos acompanhar e conhecer mais a Alma e a sua mãe. Primeiro eu queria ressaltar que eu acho muito bonita essa ligação que a mãe tem com a Alma. É uma mãe muito presente, muito participativa, muito sensível, assim, muito cuidadosa. Acho que como toda mãe, obviamente, gostaria de ser. Então isso me encantou. Me encantou mais ainda a escrita da Valéria. Acho que a Valéria tem uma escrita assim poética, uma escrita muito bonita, uma escrita muito bem elaborada, ela é fluida e ela é concisa. Então assim, este é um livro curtinho, não é um livro que você vai encontrar muitas descrições, muitos acessórios, e eu gosto disso, eu gosto quando a história foca, né? E você se concentra no que realmente importa. Eu gosto muito desse artifício, então eu já quero destacar aqui com vocês que eu gostei muito da escrita da Valéria. Eu acho que a grande discussão desse livro, e eu já quero começar falando mais sobre isso agora nesse começo desse vídeo, é uma coisa que eu percebi muito durante a minha maternidade, né? Eu sempre digo que assim, existem muitas coisas que a gente só aprende quando a gente passa por aquela situação. Uma das maiores desconstruções, e eu acho que a Valéria trabalha muito bem, aborda muito bem aqui nesse livro, é desconstruir a maternidade cor-de-rosa. Aquela maternidade linda, sabe, de propaganda, de anúncio, de TV, que tudo dá certo, que é tudo maravilhoso. Obviamente isso não existe. Claro que a gente sim faz o melhor que a gente pode, mas a gente erra. Lógico que a gente erra, né? Nós somos humanos. Existe uma expectativa que muitas vezes não corresponde à realidade. Então, acho que essa desconstrução é uma coisa muito importante e muito bem abordada aqui no livro.
Assim como eu já falei em outras resenhas, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, mas eu quero falar de novo porque eu acredito muito nisso. Eu, particularmente, Cláudia, eu tenho certeza de que eu me tornei uma filha. Eu aprendi a ser mãe, entendendo a minha relação como filha. Deu para entender? Então, acho que assim, a gente tem muitas expectativas, muitas ilusões. Às vezes a gente não entende o que a mãe da gente fala. Às vezes, quantas vezes eu ficava brava, ficava chateada com algumas colocações, com algumas frases, e depois eu me pegava falando as mesmas frases, as mesmas palavras que eu detestava, que eu ficava muito brava quando a minha mãe falava. E aí eu comecei a pensar, opa, por que isso acontece? Porque somos humanos, porque existe uma idealização, por uma série de coisas. E essas questões a Valéria também aborda muito bem aqui nesse livro. É um livro essencialmente de mulheres, né? Os homens aqui, tem um homem que tem uma participação muito rápida e importante, né? Que é o pai da Alma, mas assim, o enfoque do livro são as mulheres. Então a mãe, né, que é a protagonista, que vai contar a história pra gente, né? A Alma, que é a menina, e ela tem duas personagens também que são muito interessantes. A Glória, que é a mãe, que é a avó da Alma. Ó, de onde eu tirei Alva? Enfim, um ato falha aqui. E a Glória, que é a avó da Alma. E a Aurora, que é a avó da mãe, que seria a bisavó da Alma. A Aurora foi uma avó muito presente, muito participativa, muito querida, cuidou muito bem dessa mãe. E depois a gente vai entender por quê. Ao passo que a Glória sempre criticou, sempre exigiu, não elogiava, cobrava. E num primeiro momento a gente fica com muita raiva dessa mãe, mas depois você vai entender alguns mecanismos que não justificam, ou até justificam um pouco, não desculpam um comportamento, mas faz com que a gente entenda porque aquele comportamento acontecia. Eu gostei muito desses recursos, muito, muito, muito. Eu acho que são assim, situações em que te transportam, te trazem reflexões muito importantes, muito interessantes a respeito da maternidade. E aí eu tenho várias leitoras que falam, mas eu não tenho filho. Então, e aí eu sempre falo, você pode não ter filho, mas você foi filha. Então, quando a gente lê um livro que a temática principal é a maternidade, nós não estamos falando só dos nossos filhos, mas nós enquanto filhos. Eu acho que isso é muito importante, muito interessante. Por isso que eu acho que essa é uma leitura para todos os leitores, para todos os tipos de leitores. Gostei bastante. Eu fico pensando assim, o quanto muitas vezes é muito mais fácil a gente ter essa visão idealizada da maternidade, quero fazer tudo diferente, mas quando chega a nossa vez, a gente não faz tão diferente assim, né? Às vezes nós não somos tão boazinhas como gostaríamos que fossem, e isso faz parte do humano, isso faz parte da construção das pessoas. Eu acho que a gente entender isso é um ganho extremamente saudável, né? Extremamente saudável. Eu não quero comentar muito para não dar spoilers, mas eu acho que assim, é uma leitura. Não quero comentar muito mais do que eu já comentei, né, sobre a temática, sobre a trama, mas é uma leitura assim que me trouxe um quentinho no coração, sabe? Um quentinho no coração, assim, embora algumas situações sejam mais aflitivas, mas ela me trouxe
algumas coisas assim muito interessantes. Eu quero destacar aqui para vocês, quando ela fala, né, que ela está tentando entender essas ausências, investigar, e aí ela fala assim, ó: para dedicar todo o meu tempo e atenção a ela, me levantei antes do sol nascer. A cozinha de azulejos brancos cheirava eucalipto. Pia limpa, seca, paninho de prato xadrez bem dobrado. Nada revelava as horas de trabalho para preparar o café da manhã, almoço e jantar. Banana picada, mexerica descascada, arroz e feijão sobre a boca do fogão, tomatinho temperado, pão fatiado, casa varrida, roupa lavada e estendida. Quero trazer esses recortes para vocês primeiro conhecerem um pouco sobre a escrita da Valéria, para ver como é uma escrita fluida, gostosa, bonita, mas como me transporta, não só isso, mas me transporta para a cena. Eu acho que ela tem uma escrita muito visual, assim, cheia dos sentidos. Isso eu gostei muito, muito, muito. E aí ela me traz duas situações nesse livro que eu até ia separar aqui, mas eu não consegui. Eu até acho que sei onde tá, mas eu não peguei, enfim. Que ela fala que a avó, né, para completar a renda como lavadeira, suas mãos habilidosas criavam mundos em miniatura. E aí ela conta assim, ó: eram animaizinhos feitos de bolinha de gude e massa epox. Minha avó menina criava porquinhos, cachorrinhos, gatinhos, patinhos e todos os ninhos que desejasse. E aí eu me lembrei de uma época que eu acho que era meio moda, assim, quando eu era bem jovem, que a gente fazia, eu tentava fazer, porque eu não tinha muita habilidade, aliás, habilidade artística nenhuma, esses bichinhos, e aí me transportou para a minha infância, e isso foi muito gostoso, viu, Valéria? Eu fiquei muito emocionada, assim como tem uma hora aqui bem no final que a Alma conta que a melhor amiga dela, enfim, tava super chateada, e aí elas vão fazer um bolo juntas, mãe e filha. E aí ela fala assim, ó: quem narra a história realmente é a mãe, né? E ela é narrada em primeira pessoa, o que torna também essa escrita muito mais próxima do leitor. Eu acho que é um recurso bem interessante. E ela diz assim, ó: peguei na mão o caderninho de receita encapado em papel camurça amarelo. Fiz na segunda série como presente do Dia das Mães. Na capa, receitas da mamãe. E aí ela vai falando, né, que ela folheava o caderno e tal, e que o caderno de receitas era registro do tempo, testemunha do meu crescimento. E eu também tenho um caderno que eu fiz para minha mãe, só que era de capa vermelha. Fiquei muito emocionada quando eu li essa parte. E eu tenho esse caderno até hoje, ele tá guardado. E enfim, eu fiquei muito feliz em ter essa recordação, em ter essa lembrança que o livro me traz. E aí, falando sobre a maternidade, que muitas vezes não é nada cor-de-rosa, ela diz assim: ser mãe cansava, nutria quem me devorava, me sentia em útero sendo contraída por suas paredes, as demandas constantes e silenciosas clamavam para eu nascer, ser mãe me convidava a me tornar alguém melhor. Sofri com o abandono da minha mãe e descobri que mesmo amando minha filha mais do que a mim mesmo, às vezes eu queria desaparecer. E é assim que a gente muitas vezes se sente, e isso não significa que somos piores mães ou que estamos fazendo tudo errado. Eu acho que ter essa realidade, saber dos nossos limites também é importantíssimo. Então, acho que o livro é extremamente reflexivo e poderoso por conta dessa discussão e dessas reflexões. Falar um pouquinho sobre a Valéria, essa moça bonita aqui, ó. Valéria Macedo nasceu em São Paulo em 1977, autora do livro Os Olhos Claros do Pássaro, publicado em português e inglês. Já foi dentista e analista de sistemas. Moradora do mundo, apaixonada por natureza, por yoga, por aprender e se reinventar. A falta que ela faz é o seu romance de estreia. Estreamos muito bem, Valéria, muito bem. Gostei muito do seu livro.
Uma edição bonita, essa capa aqui tem toda uma simbologia na trama, uma edição muito bonita da minha querida editora Patois. Gostei bastante. Foi uma experiência muito interessante, muito forte ler A Falta que Ela Faz. Essa é a minha dica de hoje. Aqui, livro de abril, do 12 livros para 2026. Me conta se você já leu, se você ficou curioso. Se você gostou, deixa o seu like aqui, o seu joinha, se inscreva no canal, fica por aqui, porque por aqui eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, turma, e até a próxima.